Olá, tudo bem? Você viu sem dúvida a reunião entre Brasil e Venezuela e na sequência a reunião entre Brasil e os demais países da América do Sul. Eu quero chamar a atenção a você para as questões mais importantes e menos para a fofocagem em relação às críticas que o governo Lula sofreu do Uruguai e também do Paraguai. Mesmo porque o nosso objetivo é fazer uma análise mais aprofundada, ok? É claro, é interessante observar o quanto dois presidentes, um mais à direita e um mais à esquerda, fazem críticas à postura do Brasil junto à Venezuela. Mas eu quero que nós pensemos a geopolítica de maneira um pouco mais profunda. Antes, eu gostaria de pedir para que você deixasse o like aqui no canal e também acionasse o sino de notificações e se inscrevesse. E mais ainda, se você quer aprender geopolítica de uma maneira mais profunda, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo, ok? Vem estudar conosco e compreenda a geopolítica além das manchetes, compreenda a geopolítica além da superfície e sim através de uma perspectiva aprofundada, com conhecimento histórico, com conhecimento da geografia, das regiões, ok? E de toda a importância que as relações internacionais têm no mundo. Então, minha gente, Brasil. O Brasil convoca os presidentes sul-americanos de uma maneira informal, em boa medida, embora formalize-se em termos de diplomacia, relações internacionais, mas não é um grande evento a fim de discutir alguma coisa no Brasil. Trata-se de uma convocação por parte do Brasil para que se discuta um possível caminho em conjunto, um possível caminho em acordo envolvendo o Brasil e demais países da América do Sul, não é? Esta reunião marcada assim, e o modo como foi tudo organizado e a presença de todos os governantes da América do Sul, exceto, não é, do Peru, mas veio representante, porque o Peru está passando por um processo conturbado na sua política interna, enfim. O fato é, nós temos que a presidência do Brasil convocando os demais países na América do Sul e ter sido prontamente atendido em boa medida, mostra certamente a importância e o peso que o Brasil tem nas relações geopolíticas e o quanto o Brasil é o mais importante país do hemisfério sul e, evidentemente, da América Latina. Ok? Porque o Brasil consegue reunir, ok? O Brasil consegue reunir os presidentes da América do Sul aqui no nosso país, ok? Para discutir os rumos e possíveis processos de integração do continente sul-americano, ok? Mas nós teremos uma ruptura nessa tentativa de integração, não é? Já vamos entrar nela, que é justamente a postura que o presidente do Uruguai teve, né, o Lacalle Pou, bem como a postura também que o Boric, não é, o Gabriel Boric, presidente do Chile, teve em relação à visão que o Brasil tem da Venezuela, não é? Segundo esses presidentes, não se trata de uma narrativa o problema venezuelano, ok? Mas antes, a relação entre Brasil e Venezuela é uma relação de muita proximidade a depender de quem governa o Brasil, ok? Na década de 2000 e na década de 2010, né? Tanto é que, no contexto dos governos Lula e Chaves, lá na década de 2000, há uma forte aproximação entre Brasil e Venezuela, ok? Um projeto de socialismo para o continente sul-americano, o projeto do bolivarianismo até, que é inspirado na perspectiva do socialismo do século XXI, do nacionalismo, do anti-americanismo, no sentido de ser anti-Estados Unidos, ok? Essa perspectiva inspirou a geopolítica dos países do Paraguai, da Bolívia, por exemplo, e claro, da Argentina, que inclusive está embarcado nesta, ok? De socialismo do século XXI, de anti-americanismo, de anti-imperialismo dos Estados Unidos e assim por diante, né? Enfim, mas em 2016 a presidente do Brasil sofre o processo de impeachment, que a Venezuela acusará o Brasil de ter enveredado um golpe no Brasil contra a Dilma Rousseff, assim por diante, não é? Conforme sabemos. E aí a ascensão da presidência de Michel Temer ao poder faz com que, inclusive, haja uma suspensão da Venezuela. A força do Brasil é demonstrada ali novamente, ok? Em relação ao Mercosul, justamente no que se refere à cláusula democrática do Mercosul, ok? Que é o chamado, a cláusula de Ushuaia, por exemplo. Okay? E a Venezuela suspensa do Mercosul e distante do Brasil e mais isolada, ok? A força política contrária à Venezuela ganha força no Brasil e é eleito presidente Bolsonaro em 2018.
e em 2019 assume a presidência e há um rompimento de relações entre Brasil e Venezuela. Agora, houve o apoio venezuelano para que o Lula fosse eleito, ok? E assim foi feito, não é? Segundo se diz. E o que acontece? Lula chega à presidência e vai buscar se aproximar da Venezuela. Antes de convocar a reunião para os países da América do Sul, Lula convoca a Venezuela, que chega ao Brasil, foi todo aquele estardalhaço que nós assistimos aí no começo da nossa semana. Tudo bem? O problema é que o Lula vai falar algumas coisas que vai incomodar, inclusive, a grande imprensa do Brasil, a qual é bastante complacente com o que o Lula fala, muito complacente com o que o Lula tem a oferecer ao mundo no que se refere à perspectiva ideológica, muitas vezes, ok? Nós tivemos, então, uma imprensa brasileira um pouco indignada com a posição do Brasil de que o problema venezuelano não é um problema político, mas sim uma guerra de narrativas, não é? É como se os 8 milhões de pessoas que fugiram da Venezuela por conta da crescente fome, da crescente pobreza, fosse simplesmente um problema de narrativas, não é? Como que se 250, 300 mil pessoas que vieram da Bolívia da Venezuela para o Brasil fosse um problema de narrativas. Não, isto é porque eles não gostam do Hugo Chávez, não é porque eles, ou no caso do Maduro, que herda a política de Hugo Chávez em alguma medida, ok? Não, são pessoas que não gostam do governo e querem falar contra e mal, eles estão com uma narrativa. E não é verdade. Nós temos um problema sério econômico na Venezuela, que vão se discutir as causas, que a causa é a origem do imperialismo americano ou não, a má gestão do governo venezuelano que persegue indústrias, empresas e assim por diante, ok? Isso repercutiu bastante mal. Agora, é importante a força que o Brasil tentou dar à Venezuela, inclusive o debate a respeito da Venezuela fazendo parte do BRICS, ok? A Venezuela no BRICS fortaleceria este polo importante de poder deste mundo multipolar, porque nós teríamos um grande produtor de petróleo localizado na América do Sul, ok? Enquanto pertencente ao BRICS, ok? E que tem uma perspectiva fortemente aberta, não é? E contrária aos Estados Unidos. Okay? Isso daria uma carga ideológica, uma coloração mais forte ao BRICS em relação a uma postura que seria uma postura anti-americana, ok? Mesmo porque a Venezuela é um dos países também que não critica, que não endossa a crítica em relação à Rússia no que se refere à Ucrânia. Então nós teríamos o BRICS ganhando essa coloração, ok? Mas por enquanto ainda não há nada certo e simplesmente há uma indicação de que isso ocorra. Entretanto, isso não significa que ocorrerá, vamos acompanhar, ok? Muito bem. Ato contínuo a isso, vieram ao Brasil os demais presidentes da América do Sul, não é? Conforme disse no início do vídeo. E a repercussão foi bastante negativa da postura do Brasil em relação à Venezuela. Especialmente quando nós olhamos para dois países, o Uruguai, pequenininho, mas com uma postura bastante firme e contrária à aproximação do Brasil com a Venezuela, do modo como se deu, ok? O presidente uruguaio, o Lacalle tem uma perspectiva mais à direita e seria, sem dúvida, acusado como um direitista, antilulista, ok? E até, conforme alguns imbecis fariam, não é? Como sendo alguém fascista e esse tipo de argumento bastante estúpido que se faz, não é? Mas, para surpresa de muitos, nós tivemos a postura de Gabriel Boric, presidente mais à esquerda do Chile, que diz que também não está em acordo com a postura do Brasil de que o problema da Venezuela é um problema de narrativas. Então, o governo brasileiro sai enfraquecido, embora seja forte, ok? Sai enfraquecido na tentativa de fazer uma unificação da América do Sul em termos ideológicos, ok? Há uma discussão a respeito de uma moeda local, há uma discussão a respeito de retomada de infraestrutura para melhor integrar os países, os corredores de economia que existem entre os países da América do Sul e de geração de energia, que são vários. Só para dar exemplos, o Brasil compra energia da Venezuela, uma usina hidrelétrica fornece energia da Venezuela para o Brasil, Roraima, o Brasil compra gás da Bolívia e o Brasil compra energia do Paraguai, energia hidrelétrica com Itaipu. Tudo bem? Então há uma integração importante entre Brasil e demais países aqui sul-americanos, tudo bem? Integração física, econômica, em certos aspectos, sem contar as integrações que existem do Pacto Andino, a integração do Mercosul, ok? Mas o objetivo de integração em termos ideológicos
fica mais comprometido, e a postura do Lula na sequência é justamente que, pera lá, houve uma reunião na América do Sul de presidentes, não de amigos, não é? Justamente porque a discussão a respeito de uma integração ideológica da América do Sul, num projeto, em alguma medida, de socialismo, mais à esquerda, fechando os olhos para os problemas que existem na Venezuela, foi minado quando você tem dois presidentes com visões ideológicas distintas fazendo críticas ao governo brasileiro. Então, o Brasil começa grande, recebendo os países aqui no nosso país, né, os representantes dos países aqui em Brasília, mas termina enfraquecido neste ponto deste endosso que deu a Venezuela, tudo bem? Onde os países ali fazem essas críticas. E vale até a pena dar uma olhada no que disseram os governantes. Eu vou pedir, abre aspas aqui, ó. O Lacalipou, o presidente do Uruguai. Fiquei surpreso quando foi dito que o que aconteceu na Venezuela foi uma narrativa. Já sabem o que pensamos a respeito da Venezuela e ao governo da Venezuela. Isso porque ele é mais à direita, ok? Se há tantos grupos no mundo que estão mediando para que haja uma democracia plena na Venezuela, para que se respeite os direitos humanos e que não hajam presos políticos, o pior que podemos fazer é tapar o sol com o dedo. Vamos dar o nome que tem e vamos ajudar. Então ele está indignado aqui em relação à postura do Brasil para com a Venezuela, endossando o regime político venezuelano, ok? E, fecha aspas, Lacalipou, presidente do Uruguai. Na sequência, o governante do Chile vai dizer assim, eu manifestei, entre aspas, eu manifestei respeitosamente que tinha uma discordância sobre o que o presidente Lula disse ontem, no sentido de que a situação de direitos humanos na Venezuela é uma construção de narrativas. Não é uma construção de narrativas. Os direitos humanos devem ser respeitados sempre e em todos os lugares, independentemente da coloração ideológica do governo eleito, fecha aspas. Então, nós temos duas posturas de dois presidentes minando esta aproximação e dizendo que esta aproximação não é bem feita quando não se respeita a democracia e os direitos humanos na Venezuela. Fica o alerta para o Brasil. Não se esqueçam, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.